Boa noite, tudo bem? Bom, eu aqui de novo, com muita satisfação. Tô gostando demais de vir bater um papo com vocês, adorando essa interatividade. Então a clínica propôs que a gente realmente fizesse uma maratona aí de lives para vocês, sempre trazendo aqueles assuntos que vocês nos pedem. E hoje nós vamos falar de uma coisa super ultra bacana, que é qual que é o impacto mesmo dessa pandemia, né, sobre o desenvolvimento infantil. E para isso, a gente vai ter a nossa terapeuta ocupacional, a Daniele, que já deve estar entrando daqui a pouquinho. A gente vai tentar trazer alguns assuntos que são bem relevantes. Nossa caixinha de perguntas lotou. Então, realmente, assim, a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente vai realmente tentar. Peraí, que eu tô sem. A gente vai tentar responder, né, um pouquinho daquilo que vocês colocaram, que vocês pediram. E aí vocês vão me contando. Quem tiver mais perguntas, pode mandando pra gente, que a gente vai respondendo aqui embaixo. Boa noite! Ei, amor, tudo bem, Lu? Tudo jóia, e você? Essa pessoa conseguiu tirar a vergonha da tia Dani e me colocar aqui hoje. Ah, mas vamos lá. Eu acho que deve Desafios, ter né? quanto tempo que eu tô te pedindo pra gente fazer uma live, me conta. Deve Muito, ter muito, né? muito tempo que a gente está aí combinando, ensaiando o que a gente vai falar. Eu falo que é mais fácil estar assim, numa apresentação com as pessoas, o contato, aí você tem aquele feedback, você consegue ver no olho do outro o que ele está sentindo, a resposta motora, se ó, tô interessado, não tô, isso é legal, não é, aí a gente vai assim, esse tete a tete só nós duas, a gente tem todo dia. Mas aí eu vou ter o feedback aí dos amigos, do pessoal, e falando, entrando, as perguntas. Vamos construir isso junto hoje. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, porque, Que bom. né, assim, eu sou suspeita para falar, mas você, para mim, é um dos melhores terapeutas profissionais que já passou na minha vida, por experiência própria, como mãe, É, né, e me como colega empresta o de profissão, Rafa. né, e colega de profissão aí, para mim, realmente é muito gratificante a gente dividir aí com nossas mães. Tô vendo que tem muita mãe de paciente entrando. Deixa eu só dar um oi especial para um Ah, paciente nosso que estava na expectativa de você aparecer, que beijo. acabou de entrar. Um Querido. beijo especial para o João. Aham, beijo. Beijo, João. Olha aqui a tia Dani. Ah, a tia Dani tá aparecendo hoje na sua live. Tá vendo? Ele pede muito para que a gente mande vídeos e tudo. E ele é o primeiro a entrar. Ah, que fofo. Me conta uma coisa, Dani, antes da gente começar, apresenta um pouquinho pra gente, né, assim, o que que é a terapia ocupacional? Eu acho que muita gente pode ter essa dúvida, surgiu essa dúvida também, assim, do que é integração sensorial, Sim. qual que é a diferença, se existe. Aí eu acho que a gente podia começar abordando essa pergunta. Você quer Tá. falar pra gente? Bacana. Sou terapeuta ocupacional, tenho uma experiência de mais de 20 anos. Sempre me dediquei ao cuidado de crianças, ao envolvimento com o atendimento de crianças mesmo. E a integração sensorial chegou para mim depois que eu saí da neuropediatria. Eu trabalhei por 15 anos na APAE, aqui em Betim, e fui buscar uma nova alternativa para atender o público infantil. E assim, eu falo que a principal incentivadora disso tudo foi a Adriana Leister, uma colega minha, que tem uma clínica Fantástico. muito fantástica, tem uma clínica muito bacana em Belo Horizonte, que é a Libélula, então não deixo de lembrar dela nunca. Mas ela me apresentou, veio me contando da experiência dela, e a partir de então eu fui trazendo a integração sensorial para o meu dia a dia, para a minha intervenção. Para o público um pouquinho diferente do que eu tinha na PAI, mas trouxe. Se a gente pensar na terapia ocupacional, a terapia ocupacional é uma área de intervenção em que a gente trabalha com o desempenho, com a funcionalidade. Esse é o nosso carro-chefe. Então, quando que eu vou procurar a terapia ocupacional para o meu filho, para o Rafa? Eu procuro quando eu avalio que o desempenho dele, ele tem alguma área no desempenho infantil que não está adequado. Aí a gente pode pensar em desempenho em várias áreas. Autonomia para comer,
autonomia para ir ao banheiro, a questão da destreza, da funcionalidade, a questão do brincar, da interação. Então, todo fazer perfaz da terapia ocupacional. Então, a gente vai avaliar o desempenho infantil, o desenvolvimento infantil e esse desempenho, essa funcionalidade que vai estar atrelado à autonomia, a gente vai intervir quando a gente avaliar que a criança não está dentro do marco do desenvolvimento ou que ela está tendo uma dificuldade, uma incapacidade. A terapia ocupacional vai entrar. E aí, só dando um gancho aí no que você está falando, eu não preciso que o médico me encaminhe para um terapeuta ocupacional. Se eu sentir essa demanda, que meu filho tem alguma coisa, eu posso sim ir lá e procurar um terapeuta ocupacional, profissional, correto? Isso, bacana, legal. A gente estava conversando antes, mais cedo um pouquinho, e eu falava disso com você. Falei, olha, Lu, às vezes a gente fica esperando a criança chegar no ponto ideal. Ah, espera mais um pouquinho, ele é mais lento que o irmão, ou ele vai chegar, vamos colocar na escola, porque aí ele vai conseguir desinibir mais, ele é muito tímido. E a gente tem como referência os marcos do desenvolvimento infantil. Então, a gente tem essa referência, então eu tenho que esperar de uma criança de 2 anos, de uma criança de 3 anos, de o que é o desenvolvimento infantil, o que é adequado para que ela faça. Não só adequado, mas o que é esperado que ela faça. Então, eu não vou ficar esperando muito. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que a gente fica mais próximo, que a gente está em família, pode ser que certas situações apontem o meu olhar para aquela dificuldade. Então, eu vou perceber que minha filha não está conseguindo fazer, por exemplo, comer sozinho. Ah, ela tem dificuldade na coordenação, de levar a colher até a boca. Ela tem dificuldade em segurar com as 2 mãos, se posicionar na mesa, ela vai cansando, ela vai perdendo em postura, ou ela fica andando pela casa e eu tenho que andar atrás para dar comida, eu não consigo ficar sentado para comer. Então, eu vou avaliando alguns aspectos do desenvolvimento e vou percebendo, eu poderia ter um profissional de referência e vou pedir para avaliar minha criança para ver se está adequado ou não. A gente tem uma série de parâmetros de avaliações que podem ser feitas que vão dizer para mim como está o meu filho, como está a minha filha. E isso é interessante também a gente ressaltar, né? Eu acho que esse período aí de pandemia, ele veio para maximizar algumas situações que às vezes a gente não percebia. Sim. Né? A gente não tinha muito aquela percepção assim, do que é o ideal. Será que meu filho, ao menos a minha percepção enquanto psicóloga no consultório era muito assim, hoje os pais conseguem identificar muitos sintomas que antes eles não conseguiam. Por quê? A criança fica um grande período dentro da escola. Hoje a criança fica um período muito grande dentro de casa. Então eu consigo identificar isso aí e pontuar. Eu percebo nos feedbacks hoje que eu tenho muito isso. Assim, os pais estão mais presentes e mais participativos nesse aspecto, porque eu tenho ficado um tempo maior com meu filho também, né? E isso ajuda muito na terapia. Né? Isso. Aí eu passo a ter um olhar, por exemplo, vamos pensar as questões do desfraude. Ah, que fase que eu vou fazer isso? Nossa, é tão difícil. Quando que meu filho está pronto para eu começar um desfraude? Quando que eu percebo que já é hora de começar? Como é que eu vou estabelecer uma rotina? Vou oferecer o banheiro de quanto em quanto tempo? Vou começar oferecendo para fazer o cocô primeiro, o xixi? Como é que é isso? Existem formas para a gente fazer. A questão do brincar. Eu começo a perceber que o meu filho ainda não consegue andar de bicicleta. Uma coisa que eu acrescentei na minha avaliação, quando eu faço pergunta para os pais, eu falo assim, sabe andar de bicicleta? Sabe andar de velotrol? Ai, não, eu preciso comprar, né? A pessoa já leva um susto. Antes era assim, você logo tinha. Hoje você compra um carro elétrico, põe a criancinha ali e você sai no controle e o menininho achando que está dirigindo. Que habilidades estão sendo trabalhadas naquele brinquedo? São questões que hoje eu passo a ter um olhar diferente.
Eu passo a observar a questão das aulas, de ter aula. Ah, meu filho não consegue ficar sentado, a criança não consegue reproduzir, ela fica muito ansiosa porque ela quer o tempo inteiro se comunicar com o outro e ela não sabe daquele tempo. A gente não está preparada para esse tempo de tela, que dirá para uma criança pequena. E hoje é uma exigência, hoje está se pedindo isso, uma rotina organizada e estruturada. Então a gente saiu de uma rotina, então o pai e a mãe às vezes se organizavam assim: ah, meu filho estuda de manhã, nesse período eu estou trabalhando, minha esposa está trabalhando, a gente passa, pega ele na escola, deixa na casa da vovó, volta para o trabalho. E vamos encontrar à noite. E aí vão ser trabalhadas as coisas que sim, as tarefas do dia a dia, mas um tempo muito curto. Hoje a gente precisa estabelecer rotina, porque eu falo que rotina acalma e organiza. A Sim, muito. rotina dá pra gente uma organização. Então, ver o ambiente externo organizado me traz organização interna. A criança precisa disso. Então, Eu falo muito isso também. já que ela não está tendo isso, da questão, por exemplo, assim, do ambiente, dos horários, porque eu tinha tudo pré-estabelecido, eu já me organizava, acordei, vamos para a escola, veste a roupinha, identifica o uniforme, põe a mochilinha, ó, já sei que eu vou para a escola. Não consigo estabelecer, não tenho essas pistas, então eu vou ter que me organizar em casa para conseguir fazer pelo menos uma rotina. Para que não fique aquela criança, busca comida toda hora, busca biscoito toda hora, come toda hora. Mãe, me dá uma coisa de comer. Mãe, a ansiedade, nem percebe por que tanto essa área oral, tanto essa boca. Pensar nessas Exatamente. coisas. É legal você falando isso aí, porque é um ponto que eu pego muito também no Uhum. pé. Eu acho que a criança, tanto a gente quanto a criança, ela precisa ter esse padrão de rotina, mesmo que não seja aqueles horários extremamente rígidos, mas saber que eu vou acordar, eu vou ter ali um livro, eu vou ter determinada coisa para diminuir o índice de ansiedade dessa criança. Do Uhum. que eu simplesmente acordei, e aí? O que eu vou fazer ao longo do dia inteiro? Não Uhum. sei. Então, Uhum. essa rotina, ela realmente, nos menorzinhos, a gente fazer essa rotina visual, eu acho muito bacana, Uhum. porque eu vou colocando ali, né, os quadradinhos de eu vou ter um livro, eu vou ter um determinado jogo, eu vou ter o tempo de tela, que hoje eu acho que acaba que fica impossível não ter esse tempo Não de ter. tela, pelo período que a criança tem, mas Uhum. esse tempo de tela também tem que ser gerenciado, Sim, porque os impactos lá na frente a gente já sabe quais são. Mas isso. estamos em uma pandemia, então a gente Uhum. realmente precisa tentar conciliar um tempo reduzido aí e Isso. colocar outras atividades. E aí, aproveitando o gancho, teve uma pergunta aqui que eu acho muito legal da gente mencionar. Na verdade, foram duas aqui que vai pegar um pouquinho do gancho, mas vamos falar primeiro. Eu preciso que essa criança gaste energia de alguma forma, Uhum. né? Ela não tem como eu deixar ela ali exposta à tela de 8 da manhã a 8 da noite. Vou lá dar um banho nessa criança, porque ela vai ficar com essa busca de alimentos, ela vai ficar com essa busca oral, ela vai levar tudo na boca, eu vou Uhum. pôr mãozinha em tudo quanto é lugar, enfim. E aí, uma das perguntas que surgiu foi muito legal, perguntando assim: quais são essas dicas para eu estimular tanto a coordenação motora? Essa foi uma pergunta, e a outra foi: como que eu faço para essa criançada gastar energia? Né? Uhum. A gente sabe que não é fácil. Eu falo como mãe, Uhum. haja criatividade. Eu tenho 1 milhão de estratégias no consultório, mas em casa haja criatividade para trazer sempre uma coisa legal para essas crianças. Uhum. Então, dá algumas dicas para a gente aí dessa parte mais de o que eu preciso gastar, né? O que eu preciso observar dessa criança? Como que eu faço? Ela vai precisar todo dia, então, ficar ali 1, 2 horas fazendo atividade física? Não sei. Uhum. Conta aí pra gente o que você tem essa percepção na parte da terapia. A gente falou de funcionalidade, a gente falou também de rotina. A criança tinha uma rotina organizada com as ocupações delas, assim, diárias. Ah, era a parte educacional, trabalhava-se habilidades sociais na escola, de relacionamento com crianças da mesma idade, os pares, com o adulto também. A questão da alimentação, o comer é social. Então, não adianta eu achar que, olha, vamos alimentar a criança primeiro, depois a gente come, porque ela está com fome.
E aí você senta em frente a ela e vamos comer, amor, tá na hora de comer, tá na hora de comer. E ela não tá vendo a família se reunindo para comer. Então a gente estabelecer essas participações, a rotina estruturada e pensando no brincar. Como é que eu vou fazer isso no dia a dia do meu filho em casa? Então, assim, eu vou investir em um monte de brinquedo? Eu acho que uma questão, a primeira é ambiental. A gente vai dar uma limpada no ambiente. Não deixar muita coisa exposta, não. Sabe aquela criança que, por exemplo, tem um balde de brinquedo e ela simplesmente vira o balde, espalha e sai lá para fora? Aí você Ou fala, faixa de brinquedo, né? fulano, você brincou? Você brincou com seus brinquedos? Brinquei, mãe. Tá tudo espalhado. Ele simplesmente virou e não aproveitou. Então vamos dar uma limpada, vamos dar uma selecionada, vamos diminuir o estímulo, porque a criança vai tirar melhor proveito daqueles brinquedos se ela puder explorar melhor a função do brinquedo. O brinquedo não é simplesmente entreguei para você e brinca, Tchalu. Não. O brinquedo é ensinar como ele funciona. Se é um brinquedo simbólico, faz o barulhinho do brinquedo. Olha o carro, bibi, bibi, bibi. Como é que o carro faz? Olha, o bonequinho entrou no carro, vamos correr, vum. É o brincar, é como se brinca, é brincar junto. Eu brinco, você brinca, reciprocidade. Se eu não tenho uma criança para fazer isso, posso fazer entre a mãe e o pai um tempo, até que você possa estabelecer que a criança brinque sozinha. Diminuir aquele número de brinquedos. Eu não sei se você lembra, enquanto eu estava aqui me preparando, eu me lembrei que meu pai brincava comigo. Sabe aquele de serra, serra, serrador? Gente, aquilo é fantástico. Eu dou muito essa dica, porque, primeiro, às vezes a gente parte desse pressuposto de que eu preciso de um brinquedo para brincar. Uma coisa muito espetacular. E às vezes, principalmente, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, autistas, né? Às vezes, esse brincar sem a intervenção do brinquedo, ele traz um ganho muito maior. Por quê? Eu faço uma dualidade. E aí, o serrador, a criança olha para mim, eu levanto. Sim. Na hora que ela para de olhar, eu tiro. Pra gente trabalhar um pouco de contato visual também. Pois é. Às vezes, o aviãozinho. Então, subiu o avião, olha pra mim. Parou de olhar, eu já paro. Dou aquele estímulo. Outra que eu gosto muito de fazer no consultório que os meninos amam, girei a minha cadeira ali, né? Eles sentam na minha cadeira. Girei. Parei. Você olha pra mim. Se não olhar... Não deu certo. E eles acham fantástico. A gente eu tem que falo criar, brincar de imitação. Eu brinco com os meninos. Mão na cabeça, mão na barriga. Trocou. Trocou. E aí depois eu falo assim, não vou falar. Aí eu falo... Imitar. Aí a gente brinca assim, contato visual, eu tô imitando. Quando você brinca de serra serrador, tem que ter uma estabilização do pescoço, ativação do abdômen para fazer a força para voltar. Segurar na mão do meu pai ali com força, para eu sentir a pressão, o tanto de pressão que ele tá colocando e que eu tô segurando. A hora que ele puxa um pouquinho, a hora que eu vou. Quando eu volto, eu não volto toda sem controle postural. Eu tenho controle postural. E aí eu fico muito mais alerta. Aí eu falo com as mães, brincar de serra-serrador, brincar de carrinho de mão, ativação de escápula, descarga de peso na mão. Quando a gente brinca de colocar a mão no chão e fazer força, eu tô preparando a minha mão para destreza e para força, para torcer um pano. Então eu tô trabalhando essa musculatura intrínseca da mão. É diferente, então brincar com eu faço muito dos pais para alfabetização, né? Eu quero que meu filho escreva. Eu sempre falo isso no história. Calma, antes dele escrever, a gente tem uma pirâmide em que eu preciso embasar essa pirâmide. Então, e a base... Exatamente. A base dessa pirâmide é a parte sensorial. Exatamente. Não me fale, assim, não existe uma estrutura melhor para dar sustento para essa habilidade. Eu quero linguagem. Eu preciso ter uma base sensorial boa. O que são esses estímulos sensoriais? Tátil, auditivo, visual, proprioceptivo, vestibular do movimento. São 5, mas ainda o vestibular e o proprioceptivo, que são os que a terapia ocupacional trabalha muito, além da parte tátil. A gente trabalha isso muito. A gente acha assim, nossa, a integração sensorial é simplesmente balançar. Ah, Dani, então eu vou comprar um balanço e vou colocar aqui em casa uma cama elástica.
resolvi meu problema. Era resolver assim, né? Se fosse só isso, é uma terapia que envolve muito a participação da criança, o engajamento dessa criança, o desejo. E aí, o terapeuta, o tempo inteiro, ele está construindo mapas e revisando ali estratégias para ele entrar com a necessidade daquela criança. Se eu preciso de uma criança que esteja alerta, que melhore a postura para a questão escolar, como é que eu vou trabalhar isso? É simplesmente colocar e balançar? Não. Então, enquanto eu estou numa escadinha escalando, eu vou salvar o Mário lá em cima na escada. Subir. Me entrega aqui com a mão direita, me entrega aqui com a mão esquerda. Segura, te pendura, força, força, força. Ativação da musculatura, ativação, estímulo nas articulações. Então, o tempo inteiro, quando eu chamo, ele tem que me olhar, essa cabeça muda de posição, estabiliza os olhos. Olha quanta informação tem num processo de terapia. Então, diga. Não, pode falar. Pode Eu concluir. acho isso é importante a gente esclarecer, porque senão a gente simplifica demais um investimento de um estudo que envolve a neurologia, a neurociência, a Jean Aires, que foi a terapeuta ocupacional, que desenvolveu a terapia de integração sensorial. Ela estudou todo esse aparato e viu os efeitos que trazia para o desenvolvimento, os inputs, as entradas sensoriais e as respostas adaptativas que a criança tem. Então, quando eu falo para você assim, ô Lu, vamos dar uma coisa crocante para o Rafa comer. Ele está colocando muita coisa na boca, então vamos comer sucrilhos. Não, rasgar as coisas, fazer barulho para diminuir essa sensibilização. Tem um efeito. Estou usando um estímulo auditivo, estou usando uma atração, propriocepção. Então, é diferente de simplesmente dizer assim, não, vamos pular numa cama elástica, é legal. Ou tira a mão da boca. Não funciona, não é isso. Ele está buscando modular. E a gente tem que perceber também que isto é um comportamento de regulação. E o que acontece? Às vezes, eu corro lá no Google e falo como regular quando a criança está com a mão na boca. Isso é um perigo. Por quê? Por exemplo, eu falo muito do colete de peso, que tem muita indicação em alguns pacientes, mas a questão da quantidade de peso que tem que ser necessária. E aí, o que acontece? A gente está em um período em que eu tenho um receio de sair de casa, eu estou em plena pandemia, eu tenho todo esse receio, e acaba que eu vou buscar essas informações ali no Google, eu tenho medo de levar no médico, para saber se o médico vai me encaminhar para um psicólogo, para um fono, para um TO, seja quem for. Eu tenho esse receio e vou lá no Google e busco estratégias. E aí eu vou comprar um adaptador que eu acho que é legal, que é bonitinho para o meu filho. Eu vou comprar a cama elástica. Poxa, tem uma... tudo bem, a cama elástica pode entrar como diversão, mas não como regulação sensorial. Eu vou comprar ali... Vou dar até o exemplo nosso do Rafa, né? Do colar. Uma das estratégias é a utilização do colar pela desregulação que ele se encontra na pandemia. E chegamos juntos em um consenso enquanto mãe e terapeuta que o colar para ele não seria interessante. Por mais que tinha indicação, o mordedor foi o mais interessante. Qual foi a nossa preocupação? Porque a gente tem que avaliar caso a caso. Será que não vai infantilizar? Será que ele vai ficar constrangido de aparecer com isso na aula? Para ele deu super certo. Agora, dependendo de a gente sabe, vamos pegar com um outro paciente, talvez ele não vai adaptar com o mordedor infantil, porque eu não sou bebê. Né? Então, a gente tem que avaliar caso a caso. E nessa pandemia, uma coisa que eu percebi muito também foi isso. Assim, a busca pelo Dr. Google foi muito grande. E aí os meninos acabam voltando para o consultório com uma sobrecarga tanto emocional quanto sensorial, né? Porque foi colocado vários estímulos de forma aleatória. Então, eu acho importante sempre passar por essa avaliação. E aí, eu vou pegar o gancho para fazer uma outra pergunta que surgiu. É assim, como que eu percebo que meu filho está desregulado? A gente sabe que tem essa desregulação emocional, que aí perpassa por uma ansiedade, passa por uma agressividade, uma série de coisas, mas hoje o foco é muito mais da parte da terapia ocupacional, dessa regulação sensorial. Como que eu vou saber que está desregulado? Porque o que acontece? Eu vi uma perguntinha aqui, depois a gente vai respondendo, tá? O que acontece?
a minha desregulação sensorial é diferente de uma desregulação emocional. Uhum. E aí, quando você fala assim, eu já tenho conhecimento de uma desregulação, eu falo assim, nossa, mas o Rafa tá desregulado hoje. O pessoal olha para minha cara e o que é isso? E surgiu essa pergunta também. Como que eu vou saber que meu filho está desregulado sensorialmente falando? Tá, a gente pensou na questão sensorial e a questão comportamental. Em momentos de crise, como é que eu vou identificar? Meu filho está desregulado de uma modulação sensorial ou ele está desregulado de uma questão comportamental? A gente sabe que em momentos de crise, de desregulação sensorial, a criança não consegue se organizar. Por mais que você fale com ela assim, tira da boca, não morde o bico, não põe na boca, esse bichinho não é para pôr na boca. Ela tirou, logo em seguida ela coloca. Fala com ela, não balança, para de balançar o bichinho aqui, toma esse aqui, pega o outro, balancei de novo, pega o outro, balancei de novo. Quer dizer, a função que eu dou, balançar. Isso é comportamental ou isso é de modulação? De modulação. Uma questão comportamental. Eu sou aquela criança que eu tô brigando, para, você tá me irritando. Uma hora que eu bato a mão que machuca, eu falo, para. Eu já não bato com tanta força. Eu já não vou me matar. Porque aí doeu. Eu vou falar, para. Mas aí você fala assim, calma, abraça, organiza. Na modulação, mesma coisa. Vem cá na mamãe, vamos ficar juntos, vamos cantar a música que eu gosto da música. Eu gosto da música do Bita. Canta a música do Bita. Organizei, melhorei. Então a gente tá falando de uma questão comportamental. Bati. Machucou. Não vou fazer mais não. Vou bater a cabeça. Bati. Doeu? Parei. A criança desmodulada pode ser que ela bata até sangrar. É uma coisa que eu falo até pra gente ter essa percepção, né? Do que é birra, do que é uma crise. A criança, normalmente, quando ela faz com birra, eu falo muito aqui no consultório. Às vezes a criança tá lá, eu brinco que de vez em quando saem uns meninos chorando, não é porque a psicóloga é ruim, não, gente. É porque eles estão fazendo modulação de birra. E às vezes os meninos estão lá chorando. Aí eu vou bem baixinho pra eles e falo assim, gente, eu não tô te escutando. E aí na hora os meninos param. Ou seja, eu tenho uma percepção social e uma percepção cultural. A minha birra, eu tenho essa percepção. Agora, quando eu estou numa crise, essa percepção já está muito desmodulada, estou muito desregulada, eu não vou dar conta. E é o que você falou. Se eu estou batendo a cabeça, eu vou bater a cabeça sem nem perceber que machuquei. É uma dificuldade na percepção do corpo. Exatamente. Entendeu? Eu balancei, eu tô percebendo o movimento, percepção do corpo. Eu tô aqui, é minha percepção do corpo. Eu bati, dificuldade de perceber o corpo. Então é diferente de uma questão comportamental. Às vezes a criança tá gritando, eu falo assim, tem um negócio lá. Aí o menino para, o que aconteceu? É modulação ou é comportamento? Comportamento. Exatamente. É diferente. Eu sempre falo isso com os pais, assim. Vamos testar, então? É claro que uma birra pode gerar uma desregulação sensorial. Acho que vale a gente ressaltar. Porque, às vezes, eu não consigo conter aquela birra ali, aquilo me desregula e acabou. Eu brinco que a gente tem 3 segundos para realmente conseguir reverter essa birra. Então, às vezes eu diminuo meu tom de voz, eu abaixo ali na altura da criança, eu chego mais pertinho da criança. Agora, em época de pandemia, às vezes é até um pouco mais difícil, máscara, face shield, às vezes é mais difícil a gente controlar. E aí, em muitos momentos, até chamo os pais para participar também. Mas em casa, isso é muito fantástico de se fazer. E é notório. Eu tenho um vídeo no Instagram da Laurinha, gente, com 1 ano e 3 meses, berrando porque ela queria o balanço. Era a vez do Rafael. E aí eu começo a falar com ela, e a gente dá uma previsibilidade para essa criança do que vai acontecer. Aí falando com ela, olha, a mamãe vai contar até 20 e o Rafa vai sair e você vai entrar. E aí ela lá, berrando. Aí eu vou bem baixinho. E aí no vídeo eu falo assim com ela, 1, 2, no 3 ela já parou completamente, porque ela percebeu que quando que eu vou ter uma previsibilidade de resolver o meu problema. Né? Então eu tenho essa previsibilidade de resolução do problema, minha birra acaba. Agora, essa birra pode ser uma crise, porque eu não consigo me regular, eu começo a chorar,
Às vezes o meu próprio choro me desregula e acabou. Vira uma crise que é muito mais difícil de conter quando a gente tem uma crise sensorial. É o que você falou, eu vou precisar abrir mão de estratégias sensoriais, o abraço, colete, outras questões, para a gente conseguir regular essa crise. Eu falo do toque profundo. Aí, por exemplo, eu falo assim, olha, não é puxão, não é pegar, é um toque mais profundo, a criança percebeu e fala, vamos mudar? Existem crianças que durante a terapia você tem que tocar e conduzir. Vamos até ali, coloca a mãozinha, seguro junto e mostra o movimento. Por exemplo, a mãe da Tom tá aí, a da Antonella. Eu subo no balanço com ela, seguro na mão, ela tá balançando minha perna, balançando junto. Eu falo, olha! E aí ela tem a impressão que eu estou no balanço junto com ela, e a gente tá balançando junto. Uma pressãozinha, um apoio, um reforço. Isso me dá organização. Isso me dá uma percepção do meu corpo no espaço. Isso me acalma. Eu sou fã de massagem. Toque profundo me acalma e me organiza. Lavar cabelo me acalma e me organiza. Mas em em crianças, em algumas crianças, as mães relatam para mim, Dani, é uma briga para lavar o cabelo. Lavar o cabelo pode tanto envolver a questão do toque quanto da água escorrendo no rosto. Eu não consigo respirar enquanto a água está escorrendo. Aí o que eu falo com as mães? Coloca viseira. Coloca viseira aqui. Sabe viseira de promoção? De festa lá, que quando tinha evento você ganhava viseira? Põe a viseira, lava o cabelo, a água passa por aqui. E às vezes, colocar a cabeça para trás já me dá insegurança. Eu já mudei minha posição do corpo no espaço, minha cabeça mudou de posição, eu fiquei inseguro, aí eu já procuro minha mãe para agarrar. Falo, não, cabelo não. Cortar o cabelo. Eu ia falar isso agora, o corte do cabelo, né? O quanto que perpassa por uma questão sensorial e também uma questão comportamental. Né? Às vezes a criança tem muita dificuldade nesse sensorial de aceitar que encosta, etc e tal, mas às vezes ela teve um efeito, o primeiro corte foi muito traumático e aquilo me gerou uma situação em que eu não quero. Então é necessário, às vezes as mães falam assim, o que eu faço para esse menino cortar cabelo? É necessário uma intervenção, tanto, por exemplo, psicológica, quanto de terapia ocupacional para caminhar junto. E a parte de comportamento e integração sensorial, elas vão caminhar muito juntas. E aí, o que eu acho que tem acontecido muito é que agora, como a gente está privado socialmente, isso se torna até mais difícil de contornar em algumas situações, né? Quando a criança está em crise, quando a criança está desregulada, isso se torna muito mais difícil a gente contornar do que quando a gente tinha esse contato, essa regulação sensorial. Porque, igual você falou, perpassa com várias coisas. E uma das coisas é o social. E aí teve uma outra pergunta aqui, Dani, que eu vou começar a responder essa pergunta, eu queria que você completasse. O que eu posso fazer para minimizar, principalmente no autismo, esses efeitos da falta desse contato social, que é o que tem acontecido. Uma das estratégias que eu tenho passado e que eu fiz até esse final de semana foi fantástico, muito fantástico. Enfiei os meninos dentro do carro, fiz ali um lanche, coloquei água, bastante água, gelo, suco, biscoito, enfim, coloquei o lanche que eles gostam, enfiei eles dentro do carro e falei, vamos passear. A gente passou ali, subiu o Serra do Fala Moça, tem muita mata, muita montanha, e toda vez que eu tinha um espacinho, a gente parava, deixava aqueles meninos terem contato ali com grama. Tem grama na minha casa, mas é diferente, né? Então, eles tinham contato ali com a terra, com a grama. E, querendo ou não, eu vi a moto passando, já era uma outra pessoa. Teve até um episódio muito legal que a gente parou numa igrejinha de uma cidadezinha bem pequenininha, porque a gente rodou assim, né? Então, foi cidadezinhas pequenas. E aí, veio um casal subindo, assim, sabe? Aí ela falou, mamãe, pessoas! E aí eles têm era um casal, né? Que estavam fazendo provavelmente uma trilha. E aí o casal falou, não, pode ficar tranquilo. Deu a volta e foi pra lá. Mas o que eu tô querendo contar para vocês? O simples fato de sair desse 4 quartos, vamos dizer assim, né? Essas 4 paredes,
faz com que a criança se renove. Verdade. Por quê? Não adianta eu querer que essa criança... Ah, aqui, ó, já estamos fazendo planejamento. Gente, não planeja, vai embora. Até porque, se a gente planejar demais e alguma coisa sair desse planejado, eu posso pegar uma criança autista, por exemplo. Uhum. Então, seria interessante a gente ir e fazer. Porque isso é uma forma de a criança ver o mundo, da criança conseguir ter uma atividade diferente de regulação, de ter esse contato. Bonitinho o Rafael comigo assim, nossa, que cheiro de mato. Quantas sensações ele teve ali naquele passeio, né? Exatamente. Eu falo assim, a E gente... tem toda uma regulação. Exatamente. Né? Eu falo que a gente foi privado do mundo. A gente foi privado das sensações, de experimentar o corpo, ver, olhar pela janela, aí tocar, vamos pegar florzinha, vamos pegar folhinha diferente. Olha, nós estamos vendo pessoas, eles estão fazendo como a gente. Eu falo assim, o alimento do cérebro são as sensações. Então, tá nesse ambiente de casa, eu sei o que está acontecendo no dia a dia. Então, assim, tem uma previsibilidade, você já falou. O sair um pouquinho, o passear, mesmo que seja dentro do carro. Parei um pouquinho, desci, olha, papai vai colocar gasolina, vamos ver, olha, tá colocando. Então, e depois sair e ter aquele momento naquele ambiente externo, sentir o corpo, sentir que eu toquei o chão, que eu peguei, brincar de um jeito diferente. Você tá dando outras possibilidades da criança aprender. Isso e ampliando nessa parte social. Então... Porque eu, querendo ou não, eu perpasso. Eu não tô falando, gente, para sair de casa, passear, nada disso. Uhum. Mas de ter esse contato, seja com a natureza. E eu brinco assim, tô dentro do carro ali, né? Igual no caso foi nós quatro. A gente criou um monte de brincadeiras e fui fazendo essas brincadeiras, essa aproximação, que às vezes no dia a dia eu não consigo fazer com os meninos, eu consegui fazer no carro. Porque às vezes eu tenho um consultório, que é o único lugar que tem saída é ir para o consultório. Então, isso faz muito, muito bem para as crianças, a gente ter esse contato, né? Assim, de ver alguma coisa além. Claro que a gente não vai suprir a demanda social. Isso. Né? Do outro, de ter o outro, de ser tocado, de tocar, de fazer, de ter reciprocidade, de ter regulação, de ter corregulação. Isso eu não vou conseguir suprir. Mas vai ser um dia diferente. Vou experimentar o meu corpo de uma forma diferente. Eu vou receber informações auditivas. Olha o barulho do caminhão. Olha o barulho da moto. Olha, o sol tá muito quente, tá fazendo muito calor. Ou então fez frio, vamos vestir a blusinha. Sensação térmica, vai ser o tátil, a percepção do corpo, né? Os receptores táteis estão respondendo de outra forma. Em casa parece que tudo é muito regulado. A gente fica assim, a janela tá fechada, aí você mantém a mesma temperatura, a mesma iluminação, você não abre a janela porque você não quer ser visto. Não é? Parece que todos os dias são iguais. E uma coisa que eu falo também, por exemplo, foi até um artigo que eu estava lendo esse final de semana, que é um post que eu vou fazer sobre a cama compartilhada. O que acontece? A nossa família, querendo ou não, ela não se torna tanto crivo social. Por quê? Vamos dar um exemplo. Quando eu começo a namorar, eu tenho toda, né, uma postura, como que eu faço, como que eu não faço, etc e tal. Depois que eu casei, esse filtro social, ele fica um pouco mais neutro. E aí eu consigo, então, aparecer sem maquiagem com meu marido, etc e tal. A criança é a mesma coisa. Quando eu estou em casa com os meus pais, é o meu ambiente de segurança. Então, querendo ou não, eu não tenho muito esse molde social ali. Que é diferente de, por exemplo, quando eu estou na escola, que o meu coleguinha pode não gostar do que eu estou fazendo. Mas o meu pai e a minha mãe, que mesmo podem, por exemplo, estou na televisão, não gostei, ok. Mas esse molde social da família, ele é mais aceitável. Então, é importante, sim, esse contato social. Nesse momento, a gente não tem muito o que fazer para mudar, né? Talvez aquelas pessoas que já estejam com um contatozinho, talvez os pais se reinventarem e sentarem com essa criança mesmo, voltar à infância. Eu mesmo que eu adoro sentar com os meninos, eu brinco com eles como se eu fosse criança. Às vezes é até difícil saber quem é quem. Com história é a mesma coisa. Porque eu me divirto mesmo com eles.
Eu não posso ir lá brincar com aquela assim, ai, nossa senhora, deixa eu lá brincar com a psicóloga. Porque Dani mandou. Luana e a Dani ficam mandando eu brincar com meu filho. Não, deixa eu ir brincar pra ver o quanto que é legal. Hoje mesmo eu arrumando pra live, eu tava ali montando um quebra-cabeça com a Laura. Arrumando cabelo, passando e fazendo um quebra-cabeça com ela. Porque se torna uma coisa divertida. Então isso seria muito interessante, né? De falar com os pais que vai passar, enquanto não passar, deixa eu tentar fazer esse papel social que é tão importante, né? De orientar essas habilidades sociais que a gente falou anteriormente, de orientar, e quando eu perceber que a minha criança está desregulada, eu conseguir criar essas estratégias. E aí tem até uma pergunta aqui, ó, mais em cima, falando a questão dos mordedores, se eles infantilizam, né? Deixa eu aproveitar para responder e você completa, por favor. O que acontece? Depende de cada paciente. No caso, por exemplo, do Rafa, quando a gente cogitou-se a ideia da infantilização, foi justamente pensando em que ele é uma criança com um cognitivo fantástico, para além do tempo dele. Eu brinco que sabe até mais do que a mãe. E aí, será que os coleguinhas que estão naquela fase de comparação ali com o 5, ele vai fazer 6 anos agora, não iriam debochar da cara dele, né? Zoar a cara dele? Isso a gente cogitou. Mas ele simplesmente pegou um mordedor de bebê, que era mordedor de 23 meses, né? Eu comprei pra ele um livrinho. E enfiou aquilo ali na boca, fica com aquilo ali na boca fantasticamente. E pra ele não teve problema. Por isso que é legal a gente avaliar cada caso. Porque às vezes pra um a gente vai utilizar, pro outro não, né? O caso do Rafa, a gente pensou no mordedor como opção. Aí a gente procurou no mercado para ver se conseguiria comprar o colar. Ele poderia até escolher, a gente mostrou as opções para ele. Você quer o rabinho de baleia? Você quer esse aqui? Você quer o Lego? Mas a gente não conseguiu comprar. A gente não conseguiu. Mercado Livre não tinha. A gente tentou comprar fora, não tinha. Não conseguimos encontrar. E você falando assim, Dani, tá cada vez pior. Colocar a mão dentro da boca. Tudo que ele encontra, ele lambe. Assiste televisão, estímulo oral o tempo inteiro. É boca, boca, boca. Eu vou comprar um mordedor. Eu falei assim, a gente sabia que ele ia usar em casa. Nesse tempo, eu falei, Lu, mostra pra ele, vamos ver se ele gosta, se ele escolhe. Eu acho que a gente tem que primeiro apresentar para a criança e dizer o porquê daquilo. Se ele quer e qual que seria a função. A gente tentou mordedor, a gente não o colar a gente não conseguiu como uma modulação. Aí a gente falou, então vamos comer coisa crocante, vamos comer enquanto tiver uma coisa que possa morder, que faça um barulhinho, tirar essa mão da boca, simplesmente foi o que a gente falou lá no início. Só falar com ele, tira a mão da boca, tira a mão da boca. Não vai funcionar. É uma modulação. Ele estava buscando aquilo para organizar, para se modular, não era uma questão de comportamento. É diferente. Quando vai na boca, é modulação, né? Não é assim, a gente vê a pessoa que rói unha, ela tá roendo, às vezes é um comportamento aprendido, ela ficou fazendo aquilo. Em ansiedade, como a unha, como a unha, como a unha. Eu consigo até me controlar. Chegou a Luana, vou tirar minha mão da boca, porque ela não pode ver eu comer na unha. Eu não escondo. Que é comportamento. Então eu vi que aquilo, eu tenho um filtro. Nossa, ela não pode me ver comer na unha. Não, minha unha tá feia. Eu escondo. Exatamente. Agora, a outra criança que põe na boca e que ela vai colocando, é uma questão que ela tá buscando no corpo a sensação. É diferente. Infantiliza? Não. Usar o colar, a gente pode substituir por um bico alguém que tá rasgando um bico. Alguém que tá o tempo inteiro colocando um bico na boca, virando a borrachinha, comendo. Vamos usar o colar? Vamos substituir isso, se eu preciso disso. Isso aqui é apresentar uma outra coisa segura. É seguro, o colar é seguro. Não tem risco da criança engasgar, não tem risco de arrancar pedaços. Vamos ficar perto observando. Mas a gente vai ter esse cuidado. Eu acho que avaliar caso em caso. Agora, uma coisa que tem acontecido muito, só para a gente poder finalizar, assim, porque por mim eu ficava mais 2 horas conversando, mas a gente tem só mais 15 minutos. Esse tempo em frente à televisão faz com que os meninos se tornem mais ociosos. E aí eu perpasso pela parte comportamental, de, por exemplo, na hora que eu preciso tirar essa criança da televisão, que é extremamente atrativo, para ir fazer uma atividade escolar, vai ser péssimo. Porque a criança não vai querer. Aí eu vou ter uma crise comportamental aí mesmo.
E eu vou passar por essa parte de modulação. Por quê? Eu vou estar ali sem nada para fazer. É aquilo que a gente falou no começo. E aí aqui, ó, vai para no meu colar, não deu para ir na boca. Vai para a boca. Então, quando eu estou de frente para a televisão, quando as crianças estão ociosas, a gente sabe que sim, tem uma facilidade, um pouco mais propício, essa criança vir com essa estimulação aí de boca e outras coisas, não é? Sabe o que? A gente volta e lembra lá do início, quando a gente estava falando da importância da rotina. Então, eu tive, por exemplo, experiência com a mãe do Pedro, com a Gabi. A Gabi estabeleceu uma rotina com o Pedro. Então, a parte da manhã, o que acontece na manhã, o que acontece na tarde, antes do almoço, o almoço. Nós vamos na tia Dani, nós vamos na tia Kátia. Os horários. Eu tenho lá a minha figurinha, que sou a tia Dani brincando com o Pedro. Ela conseguiu fazer aquela construção com ele e ela consegue estabelecer com ele os horários. O banho. Tem mais que relatam assim. Fala, não, eu não quero tomar banho. Banho não. Aí você fala assim, aqui, o banho hoje é às 4, combinado? Aí isso é 1h da tarde. Ele, combinado. Aí você vira e fala assim, já são 2, daqui a pouquinho é 4. 3 horas. 4 eu horas, dou uma vamos tomar banho. né? Isso. Então, a criança precisa dessa organização. Precisa, se isso for visual, que seja. Se isso for, eu falei, eu já fiz, escrevi com ele o dia, como vai ser o nosso dia hoje, fica menos estressante. Porque fica... Eu falo que até pra gente, né? Os meus meninos, todos, você sabe, falam assim, combinado? Combinado? Todos fazem combinado. Quem não chega sabendo fazer um beleza vai aprender na primeira semana. Combinado? E eu morro de rir, porque às vezes na hora que sai da minha sala, né, e faz o combinado, eu falo, você esteve na tia Dani. Foi combinado, foi o meu. E a gente fica muito mais tranquilo, fica muito mais leve. Mais leve. Porque aquela situação de eu te falei que o banho era agora, não tem jeito, tira essa roupa e vamos, joga. Você imagina? Estresse. E eu acho assim, a gente já está passando por um período de uma instabilidade muito grande. Para nós pais, eu sempre paro para pensar o lado parental. O infantil, né, tem que pensar nos pais. Então, assim, a gente precisa entender que os pais já têm uma rotina, muitos não conseguiram ainda deixar de trabalhar, precisa fazer um home office, enfim, tem uma série de questões que perpassam aí cada um na sua particularidade. E aí, quando eu tenho que me deparar com essa criança, que muitas vezes eu ainda não tenho, às vezes a criança vai fazer birra, gente, não é porque ela é famosa, porque ela tá querendo. Não, às vezes ela não tem o que eu chamo de repertório comportamental. Eu não sei como proceder em determinadas ações. É o que você falou ali mais cedo. Se eu estou comendo unha, eu sei que não é uma coisa legal na hora que a Dani chegar e me ver comendo unha. Mas a criança não sabe. Então a criança vai enfiar o dedo no nariz. A criança vai fazer birra, a criança vai chorar, a criança ela não vai conseguir verbalizar o que a gente consegue verbalizar muitas vezes. Então, o que eu sempre falo, essa rotina é muito importante para a gente dar essa previsibilidade e ampliar o repertório comportamental dessa criança. Por quê? Tem ali, tá combinado. É os combinados que a gente faz dentro do consultório. Às vezes os pais falam muito com a gente, em casa não funciona. No consultório funciona, porque eu dei essa previsibilidade para essa criança. Então, ela sabe exatamente por onde ela vai passar. Quais atividades ela vai fazer. E aí, no final, ela pode ter uma escolha. E aí, o legal dessa rotina também é permitir que a criança faça parte com você. Não adianta eu pedir para fazer do jeito que eu quero, porque senão a criança vai bater o pé e falar, eu quero desse jeito. Então, que horas você acha que dá para ler um livro? De manhã ou depois, antes de dormir? Deixar. Só que quem está realmente escolhendo? Os pais. A mesma coisa de roupa. Eu não ligo para sair de casa com roupa. E que eu sempre falo com os pais, coloca 2, 3 peças de roupa que você quer. Eu falo 2. E aí deixa aquela criança, 2 é ainda melhor, né? E aí, qual você tá querendo? Esse ou esse, qual você quer? A criança vai ficar toda feliz que ela realmente conseguiu escolher. Então, assim, é muito importante. E eu acho que, pra gente finalizar, é muito leviano
a gente fala assim, quais vão ser os resultados pós-pandemia? Nunca passamos por uma pandemia de tamanho que tivesse tanto acesso às telas. A gente nunca passou por isso. Então, a gente realmente vai ter que construir, né, isso com as crianças. E aí eu acho que essa construção tem que ser feita em conjunto com a criança, os pais e os terapeutas quando necessário. Né? Eu acho porque se eu construir com essa criança, a gente não vai ter um resultado tão satisfatório. Uma coisa que a gente faz na terapia ocupacional, na integração sensorial, que a Jean Neres fala, que é a praxis, é a inteligência do fazer. Então, a gente constrói com a criança o tempo inteiro inteligência de fazer. Como fazer? Então, diante de um estímulo, eu começo a ter uma resposta de como que é que eu faço para aprender a respeito daquilo. Então, imagina assim, ó, eu nunca brinquei de futebol americano, nunca brinquei de bocha. Então, você vira para mim e fala assim, Dani, vamos jogar bocha? Eu vou falar, como que é? É bola, né? Eu não tenho uma ideia de como que é o fazer disso, mas eu sei, se você trouxer para mim uma bola e um bastão, eu vou ter uma ideia de como que eu posso usar aquilo. O que acontece é que diante de situações que a gente está vivendo agora da pandemia, a gente limitou muito o nosso acesso de como fazer. Como desenvolver a inteligência do fazer. Então, de experimentar. Então, essa questão de ter o sensorial para que eu possa construir novas habilidades. E desenvolver esse aprendizado, essas novas habilidades. Então, é em relação a isso hoje que é uma preocupação muito grande dos pais. Mas a gente vai passar por isso. E uma coisa que eu li hoje, a Adriana, minha amiga do Libelo, ela estava aí, ó, ouvindo a gente. Eu vi ela entrando. Eu fiz até um sorriso. Com ela, eu até brinquei e falei assim, meu Deus do céu, quem sou eu do lado da Adriana? Nós estamos brilhando. Aí ela colocou um post muito legal, que ela colocou assim, ó, se o dia foi difícil, espera até amanhã. Participar, fazer parte, conviver, é isso que a gente deve fazer. A gente não deve se preocupar assim, às vezes a aula foi muito ruim, ai, a experiência hoje não foi bom, não, ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu assistir, foi tão difícil. Espera até amanhã. Amanhã a gente tem chance de fazer diferente, de participar, de refazer, de aprender de outra forma. Então, a gente vai trazer a coisa de forma mais leve, com menos peso. Acho que a gente está vendo, muito importante. Não é? Uma cobrança muito grande, uma exigência, exigindo das crianças que ande no mesmo tempo. Não, a gente vai ter uma nova forma de fazer, uma nova forma de aprender. E é lógico que a gente não vai deixar a criança ali, ele não vai construir isso sozinho, sabe por quê? A construção é junto. A construção é em família. Não Exatamente. É? Eu preciso do outro. O meu aprendizado perpassa pelo outro. Sim. Então, por isso que é tão importante assim, a família realmente estar participativa nesse aspecto, né? E é o que você falou. A gente sabe que isso tudo vai passar. O resultado disso tudo a gente ainda não sabe. Mas o que a gente puder fazer hoje para melhorar, né? Não vou esperar passar a pandemia para fazer alguma coisa, não. Eu já posso começar a fazer em casa isso, pouquinho. É aquela história, né? De cada grãozinho, eu vou encher um saco de arroz. Então, eu preciso começar agora. Mesmo que eu não consiga encher esse arroz na mesma rapidez que eu conseguiria quando a criança está no mundo social, com a escola, terapias, natação, eu vou encher esse saquinho. Eu vou ter outras experiências, né? A gente falou da brincadeira. Vamos brincar de serra-serrador. Vamos brincar de levantar de aviãozinho. Vamos andar de carrinho de mão. Ah, vamos brincar. Hoje foi muito legal que eu fiz com o Lorenzo. A gente brincou de saco, de pular de saco. E aí era uma mola. Foi muito legal. E eu olhava a expressão daquele menino. Falei, que uma coisa alegria.
como é que tava habilidoso, segurando, saltando no mesmo ritmo. Quantas habilidades tem numa atividade dessa? A apreensão, o ritmo para pular, o pegar o objeto e trazer aquilo no bolsinho e voltar e me entregar. Nossa, foi assim, sensacional. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sim. Mas enfim, nosso tempo está acabando. Eu queria ficar aqui mais umas 2 horas, porque realmente eu conseguiria. E a gente tem assunto para isso, né? Se a gente for entrar aí ainda na área da psicologia, daria para complementar muita coisa, mas hoje eu sou só uma mãe aqui atrás de uma terapeuta ocupacional. Então, conseguiria complementar muito com a psicologia, essa parte de comportamento, dos antecedentes, dessas consequências de cada comportamento, de ajudar, enfim, conseguiríamos completar bastante. Mas agradecer por você ter aceitado o convite, estar aqui. Eu sei que para você é um desafio, você não queria fazer, e eu fico puxando a orelha, me manda post, vamos lá, vamos aparecer, vamos fazer live. Nossa, Porque ela me fala assim, faz postagem do dia, eu falo assim, eu não sou uma blogueira. Eu não consigo fazer isso. Tia Lu é sensacional nisso. Pode ser que a tia Dani apareça lá atrás, assim, oi, tia Dani tá aqui. Mas foi muito bom, foi uma conversa boa. A tia Lu tá aprendendo na pandemia, novas habilidades. Porque eu também, a primeira live que eu fiz, eu tava achando péssimo eu me ver. E hoje eu já tô fazendo com muito mais naturalidade. A gente vai aprender, porque a gente conversou, né, sobre novas habilidades nessa pandemia. Então, todo mundo pedindo a parte 2, já vamos fazer uma parte 2 aí. Vou deixar salvo aí no Instagram da clínica, para quem quiser assistir. Sim. Muito, muito obrigada, meninas. Se tiver alguma dúvida, gente, pode mandar que a gente também tenta responder, né? Através de postagem, ou às vezes a gente faz um vídeo, vai que a Dani aceita mais vídeos. E, assim, muito, muito agradecida. Seu trabalho é fantástico. Estou encantada. Fã número 1. E tenho certeza que ajudou muita gente essa live. Que bom, que bom. E espero, quem quiser as coisas, as dicas que a gente deu, marca a gente também, conta aí pra gente, porque é muito legal a gente receber esse feedback, é o que você falou no começo. É importante esse feedback pra gente saber se está no caminho certo. Pode fazer as suas ponderações. Mandar um beijo para todo mundo que tá aí. Foi um desafio, tá pago. E aí, a minha colega tá aí, a Suelen. Tô convocando ela para retornar. Preciso dela. Nossa, como é uma pessoa que me ajuda a ser uma terapeuta diferente. Toda a calma dela. Então, a Su é show. Eu sei que logo tudo vai passar. Logo ela tá de volta. É minha parceira. Eu amo trabalhar junto com ela. Eu amo estar lá na Inspiração, é um lugar que eu gosto demais. Vi aí a Alexandra, um beijo para ela lá do Batista, que saudade. E tamo junto aí nessa caminhada, né? E todos que puderam participar, os meus queridos, meus amigos que hoje me apoiaram tanto, que falaram que ia dar certo, e vamos que vamos. Foi ótimo. Nós vamos ter oportunidade de conversar mais sobre terapia ocupacional, sobre esses aspectos do desenvolvimento infantil. Vamos pensar numa próxima, né? Pois é. Eu falo que aqui a live, quando a gente vai recebendo esses comentários aqui, a gente vai morrendo de saudade de vocês. A gente vai recebendo um pouquinho desse carinho, né? Porque vocês são realmente as nossas motivações. Muito, muito obrigada. Beijo pro João, né? Estou vendo aqui, mandando aqui, ó, saudade. Mandando um beijo. O João. Beijo pra você, pra Cecília. Ai, beijo pra Bela. Ai, ó, tô Se for falar que a gente vai falar com a gente, sintam-se todos abraçados, né? Já que a gente não pode fazer isso fisicamente, a gente dá um abraço virtual aqui. Sim. Muito, muito obrigada. Um beijo para todo mundo e vamos marcar a parte 2. Combinado? Combinado. Beijo. Tchau. Tchau.